Versículo 13. Versículo 13. Vocês sentirão toda a força da minha ira. Olha aqui, ó. Que coisa, gente. Que coisa. Né? 12 aqui, ó. Uma terça parte do povo morrerá de peste, de fome dentro da cidade. Outra terça parte será morta por a espada, por espadas fora da cidade. E outra terça parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Versículo 13. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Ponto. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhe disse todas essas coisas, porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Está vendo? Por causa da infidelidade do povo. Esse povo desobediente, que não presta atenção na palavra de Deus, que não segue a palavra de Deus. Não é para você que obedece, não. É para quem não obedece a palavra de Deus. É para quem não entregou sua vida ao caminho que é Jesus Cristo. Versículo 14. Não, vamos aqui na referência Deuteronômico 32, 36. Vamos ver aqui o que é que Deus nos orienta aqui. 32, Deuteronômico 32, 36. Diz o seguinte. Aqui esse capítulo de Deuteronômio fala o seguinte. Fala canção de Moisés, isso. Fala o seguinte, ó. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem. Tá vendo aqui? Ó quem ele vai proteger. Olha aqui, ó. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ponto. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Tá vendo? Versículo 14. Continuando aqui do capítulo 5 de Ezequiel. Diz assim, ó. Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada, e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. Vão zombar de seus moradores. Levi 26, 31 e 32, vamos aqui em Levi, aleluia, glória a Deus. Levi 26, 32, 31 e 32 diz o seguinte. Aqui fala a respeito desobediência e castigo. Tá vendo? Aqui Deus sempre nos leva no assunto que ele está querendo para mim e para você. Aqui, ó. 31 e 32, olha. Deus diz, olha. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecem. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Meu amigo, fuja disso, gente. Venha para a luz, venha para Jesus Cristo. Se salve disso, porque o que Deus diz, Ele cumpre. Do mesmo jeito que você pega um carro e vai numa estrada, você vai a um destino, tem as placas. Se você obedecer às placas de sinalização, você chega seguro no seu destino. Mas se você desobedecer, você pode capotar, pode bater, pode furar um pneu, pode tudo. Tá entendendo? Então Deus tem suas normas. Mas também, se você não obedecer, tem suas consequências. Deus castiga aqueles que amam. Versículo 15 do capítulo 5 diz o seguinte. Estamos já finalizando. Diz o seguinte. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, ó, tá vendo aqui, ó. Isso é uma confirmação. Todas as nações vizinhas ficarão espantadas. Ponto. Olharão para vocês
com nojo e zombarão, tá vendo? Vão olhar com nojo e zombarão de vocês. Por quê? Porque esse povo vai saber que você desobedeceu a Deus. E foram castigadas por causa da desobediência. E tudo que você desobedece, você tem um castigo. O ferro que você fere é ferido. Não mate, não roube, não adultere. Tem tantos mandamentos, siga os mandamentos de Deus. Está entendendo? E esse povo vai zombar de quem desobedece a Deus. Porque o próprio Deus vai fazer. E ele faz. Eu nunca vi um que desobedece a palavra de Deus para não sofrer as consequências da desobediência. Mas também sei os que seguem a palavra de Deus da maneira, eu sei as vitórias. Jesus obedeceu a palavra do Pai e terminou vitorioso. Leia Apocalipse, a partir do versículo 19, do capítulo 19 em diante, que você vai ver as vitórias, a recompensa de Jesus Cristo. Apocalipse é um livro, mas o povo lê Apocalipse e fica só olhando a marca da besta. A marca da besta é incredulidade, é você não crer em Jesus Cristo, é você não seguir os mandamentos dele, é você não crer nessa palavra aqui, ó. É a marca da besta. O povo pensa que é um chip, é alguma coisa. Não, é a incredulidade, é o sinal na testa. É na sua mente você deixar Satanás dominar, deixar os ensinamentos de Satanás reinar na sua mente. Não, creia em Jesus Cristo, porque quem crê em Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. É assim que a palavra de Deus garante para mim e para você. Então obedeça a palavra de Deus e será salvo tu e tua casa. Amém? Então, Deuteronômico, 26, 28, vamos voltar aqui no livro de Deuteronômico 28. Deuteronômico 28, 37. Vamos ver aqui comigo, amém? 38, 27 diz o seguinte. 37 diz o seguinte: os povos dos países para onde o Senhor os levar ficarão espantados. Olha para aqui, ó. Ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles falarão mal e zombarão de vocês. Tá vendo? Mas isso é para os desobedientes à palavra de Deus. Não é com o povo de Deus, não. É para os que desobedecem à palavra de Deus. E tudo que é contrário à palavra de Deus vem do inimigo. E é o inimigo que vai ser zombado. Então, aonde você tiver um ensinamento errado, isso é contrário à palavra de Deus, não está obedecendo à palavra de Deus, é Satanás matando você e fazendo de você um incrédulo. Fuja dele, fuja dela, povo meu, porque você vai ser zombado. Venha para a verdade. Jesus tem a verdade aqui na terra. Tem os ensinamentos corretos, aonde edifica a sua fé, aonde edifica a sua alma, que é a pedra da esquina, é os ensinamentos proféticos, é os ensinamentos corretos que Deus tem aqui para cada um de nós. Olha aqui fé perfeita. Ela me provou, ela me salvou, ela me libertou através desses ensinamentos aqui, ó. Jesus me salvou através desses ensinamentos. Eu sou uma testemunha viva. Eu sou uma carta lida de Deus aqui. Ele me sarou, ele me curou. E hoje eu vivo a cura dele. E estou aqui convidando vocês e ensinando a vocês a seguir os caminhos da libertação que me libertou. Cabe vocês crer em Jesus Cristo através de os ensinamentos corretos que está edificado na Bíblia Sagrada. Salmos 79, versículo 4. Vamos ver aqui o que é que o Salmos 79, versículo 4 fala aqui. Apelo à misericórdia divina. Aqui, ó, um apelo à misericórdia de Deus. Diz assim, ó, as nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós, tá vendo? Tudo por causa de quê? Porque desobediência, esse povo desobedeceu a palavra de Deus. Tá entendendo?
E é isso que vai acontecer. Desobediência à palavra de Deus é a causa de todos os males da sua vida e da minha, se eu desobedecer. Mas se eu seguir os ensinamentos corretos, bênçãos atrás de bênçãos. Primeira bênção que eu recebo é a vida eterna, é a promessa. Então eu vou viver essa promessa até o final. Então aqui, versículo 16, finalizando o capítulo 5 de Ezequiel, eu não cheguei nem no 6 que fala, Deus condena a adoração de ídolos, mas eu vou ler. Eu vou trazer essa mensagem. Porque é o livro que eu estou lendo atualmente. É Deus falando comigo e eu estou falando com vocês. Tá entendendo? Porque o meu dever é falar a verdade. Aqui, ó, a verdade expressa. Amém? Versículo 16, ó, não vou deixar que vocês recebam comida de fora e assim morrerão de fome. Isso é Deus falando. Ó. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas pontudas, mandadas para destruí-los. Versículo 17, finalizando o capítulo 5. Ó, mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos e pestes, violência e guerra para matarem vocês. Eu, o Senhor, falei. Tá vendo? Então é Deus que está falando. E isso aqui é para os desobedientes à palavra de Deus. É os que desobedecem à palavra de Deus. Se você não desobedece à palavra de Deus e vive na mensagem correta, vivendo com Jesus Cristo, isso não é para você. Pode ficar tranquilo que ele vai ser um escudo para você. Mas para esse outro povo que desobedece à palavra de Deus, pode esperar. Que é isso mesmo. Tá entendendo? É isso mesmo. Levi 26, vamos aqui no livro de Levi 26, para finalizar as referências. 26, amém. 26, aqui fala, ó. Aqui, ó. Desobediência e castigo. Aqui, ó. Ele fala o seguinte, no versículo 26. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. Tá vendo? Como as coisas vai ficar difícil? Tá entendendo? Ezequiel capítulo 3 também nos orienta a respeito disso, desse tempo. O que é que tem assolado sua vida? Doença, dificuldades e tudo mais. Isso é só o começo. E não está melhorando, está piorando. Está melhorando? Tá não, está piorando. Está entendendo? Mas Deus protege o povo dele aqui. Tenha bom ânimo que eu estou contigo. Mas e os que não têm ele? Que segue os ensinamentos falsos? Que vive de todo jeito? Está entendendo? Então, gente, aqui finalizamos o capítulo 5, né? Que Ezequiel, né? Deus falou com Ezequiel, falou com a gente, né? Que o livro não é livro de história, é livro de profecia. A Bíblia Sagrada é a mente de Deus, é o que Deus deseja para mim e para você. Então eu fiquei de ler esse capítulo 6, né? 6, que fala, Deus condena a adoração a ídolos, capítulo 6 de Ezequiel. Leia a sua Bíblia, para não ficar só em Antônio, para não dizer, não é Antônio, não, é a palavra de Deus. Tá entendendo? Ele diz aqui no capítulo 6, ó, eu tenho 13 minutos, eu vou ler esse capítulo, ó, veja só. O Senhor Deus falou comigo assim, 2 pontinhos, homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem, tá vendo? Dê a minha mensagem, é Deus que está pedindo. Ó. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Deus que ouçam aquilo que estou dizendo. Às montanhas, às colinas e aos desfiladeiros e aos vales.
eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Está vendo? Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Diga e ouça a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo. As montanhas, as colinas, os desfiladeiros e os vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Está vendo? Aonde é isso? Aonde é que o povo adora ídolos? Pode ser em vários lugares. Pode ser na igreja, pode ser na sua casa, pode ser num show. Tá entendendo? Vamos mais para frente aqui, ó. Versículo 4, olha. Os altares de sacrifícios, os altares onde se queimam incenso, serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali, serão mortas na frente de seus ídolos. Tá vendo? Na frente de seus ídolos, na frente de quem ela está adorando ali, ó. Versículo 5. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas, e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos, assim como os seus altares e os seus ídolos serão quebrantados, os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizeram desaparecerá. Versículo 7 do capítulo 6 de Ezequiel. Pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia e leia, para você não ser enganado. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas, e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizeram desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte. Os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. Versículo 8. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança. Tá vendo? Olha o que é que Deus está dizendo. No entanto, deixarei que uns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações. Versículo 9 do capítulo 6 de Ezequiel. Para onde forem levados como prisioneiros, ali eles lembrarão de mim. Olha aqui, ó. Lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou. Tá vendo? Ó? Porque a causa disso, porque abandonaram a Deus, abandonaram o ensinamento de Deus. E quando você desobedece a palavra de Deus, pode esperar, meu amigo. Pode esperar, minha amiga. E em vez de me adorarem, olha aqui, ó. Em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos. Ponto. E eles odiarão a si mesmo. Olha para aqui, ó. E eles odiarão a si mesmo por causa das suas maldades. Então o povo vai ficar com raiva deles mesmo, por ter desobedecido a palavra de Deus. Por causa de quê? De ensinamentos errados. Porque quem está sendo ensinado de uma maneira correta, ele não está nessa condição. Mas essas pessoas que estão vivendo dessa maneira, vai chegar um tempo que eles vão ficar com raiva deles mesmos. Porque vive uma coisa errada. Está entendendo? Vive da maneira errada. Então eles vão ficar revoltados com eles mesmos. E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Versículo 10. Saberão que eu, o Senhor, é que as minhas ameaças não foram feitas à toa. Tá vendo? Versículo 11. Os pecados de Israel. Veja só.
O Senhor Deus disse, dois pontinhos, Ezequiel capítulo 6, versículo 11, os pecados de Israel, versículo 11, diz assim, olha, o Senhor Deus disse, Ezequiel, Antônio, torça as mãos, bata os pés, grite de tristeza por causa de todas as coisas mais e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra, de fome e de doença, tá vendo? Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome e eles sentirão toda a força da minha ira. Tá vendo? Corpos, versículo 13. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos. E em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifício aos seus ídolos. Isso é, em todos os lugares altos. Eu posso pegar uma referência disso aqui. Aconteceu há pouco tempo aqui, agora. Há pouco tempo. Aconteceu um fato desse aqui, numa montanha, numa cachoeira. Aconteceu ou não aconteceu? Aquela jovem era o quê? Era uma ídola ou não era? Quem ficou ao redor dela? Foi corpos ou não foi? O povo adorava ela ou não adorava? E aí, a palavra de Deus é a mentira ou é a verdade? Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos. E em volta dos altares, esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifício aos seus ídolos. Isso é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes. Olha aqui, ó. Aonde é que eles colocam esses altares? Veja onde é. Veja se não é debaixo de árvores. Aí colocam uma imagem ali. Veja se não é. Será que a palavra de Deus está mentindo para mim, para você? Ou ela está falando a verdade? Ela está me prevenindo para mim não adorar esses ídolos debaixo desses lugares que eles preferem praças. Vê se eles não botam umas imagens numa praça, debaixo das suas árvores. Veja se não é. Se não é essa prática nojenta que Deus está falando, que é essa religião nojenta que Deus está condenando aqui. Debaixo de todas as árvores verdes. Um dia eu quero parar aqui nesse versículo 13. Um dia mandaram uma mensagem para mim, eu vi uma imagem. Que uma árvore caiu no meio de uma imagem. E ali a imagem não se quebrou. Mandaram uma mensagem para mim. Olha, a árvore caiu, mas não quebrou aquela imagem. Sim. Não quebrou ela não, né? Mas veja onde é que ela está edificada. Debaixo de quê? De uma árvore. Agora veja aqui o que é que Deus está falando aqui. Se não é exatamente essa prática aí que Deus abomina. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifício aos seus ídolos. Isto é, em todos os lugares altos. Aqui não está falando em Deus. Olha, estão queimando, fazendo, como é que se diz? Aqui, olha. Sacrifícios aos seus ídolos, não a Deus. Então esse povo aqui não está prestando reverência a Deus, a seus ídolos. Aqui era para estar a palavra de Deus, não. Aqui está a palavra ídolos. Imagens, pessoas adorando pessoas. Tá entendendo? Isto é, em todos os lugares altos, em montanhas, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores. Olha, tá aqui onde é que eles botam as imagens. Verde e todos os grandes carvalhos, árvores. Tá entendendo? Então veja que isso aqui está puxando para uma religião, meu amigo. Fuja disso.
Então todos saberão que eu sou o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Versículo 14, finalizando esse capítulo 6, que fala a respeito, Deus condena a adoração de ídolos. Então vamos finalizar aqui, ó, versículo 14. Versículo 14. Eu gostaria de pegar, cadê? Versículo 14. Isaías 57, vamos aqui em Isaías 57. Oh, glória a Deus. O que é que Isaías fala? O profeta Isaías, que profetizou que uma virgem ia conceber, dando à luz a um filho. É esse mesmo profeta que nós vamos ler aqui agora. Ó, o que é que Deus falou através dele. Ó. Isaías capítulo 57, versículo 6, que fala também, Deus condena a idolatria. Versículo 5, olha. Debaixo das árvores sagradas, vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade, e nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Tá vendo? Que Deus não aceita tal religião. Agora, querem seguir, siga. Agora, isso aí não é novidade, não. Tá aqui, ó, expressa para mim e para você. Versículo 14, finalizando o capítulo 6 de Ezequiel. Levantarei a mão, o país deles, desde o deserto do sul até a cidade de Ribla, do norte. Eu farei com que a sua terra fique abandonada, e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Ponto. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Amém. Amém. Finalizando essa meditação de hoje, Números 33, 46, vamos ver aqui o que é que Números 33, versículo 46 nos fala a respeito deixa eu ver aqui. Números 33, 46. Bora aqui nessa minha, finalizando, né? A gente fazer um momento de oração. Números Deuteronômico, Números 33. Números 33. Aleluia. 33, versículo 46. Diz o seguinte: a jornada desde o Egito até Moabe, diz assim, 46, diz assim, olha, e partiram de Dibon-Gade, e acamparam-se em Amon de Frataim, amém? Isso foi a jornada desse povo. Então, gente, vocês vejam que Deus abomina tal prática, né? Na mensagem Um Testemunho Maior, o profeta William Branham nos orienta o seguinte, olha, há uma coisa que desejo cristãos, é fazer com que minha vida, cada grama dela, seja contada para Jesus Cristo, amém? Enquanto eu estiver aqui, esta mensagem que prego, creio nela de todo o meu coração, amém? O meu coração, Deus sabe se estou dizendo a verdade ou não. Cada grama do meu ser crê em tudo o que falo, amém? Eu também. Se não fosse assim, eu não falaria. Estou tentando dar o melhor de mim para ajudar alguém. Na outra mensagem aqui, posição de um crente em Cristo, parágrafo 52, o profeta William Branham diz o seguinte, o Espírito Santo através dele diz o seguinte, olha, agora, isso é o que acontece com um cristão, ponto. Quando nós entramos em Cristo, aleluia, nós temos que carregar os frutos de Cristo.
Paulo disse que quando você é levado, então, come da carne sobre o real penhor de Deus. Vocês entendem? Vocês entendem? Consiga isso primeiro, amigo. Volte à fundação, então comece de lá e avance. Tá entendendo? Comece de lá e avance. Peça perdão a Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo na sua vida e continue firme com Ele. Aceite o ministério de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo é através da sua mensagem aqui na terra. Ele enviou esse profeta para nos preparar para a vinda dele, a segunda vinda dele, porque a primeira vinda dele, quem profetizou foi a voz que clama no deserto, que foi João Batista. Mas esse segundo ministério aqui, através do nosso profeta William Branham, está precursando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem que restaura você, que prepara você para viver a vida, para viver aqui a palavra de Deus aqui na terra. Amém? Então a mensagem é essa. Aqui nessa mensagem Paradoxo, parágrafo 91, ele diz o seguinte: e qualquer homem que crê em Deus e o toma em sua palavra, se a palavra de Deus chega aqui, essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem aqui diz aqui, ó. Você sabia que para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito? Tá entendendo? Então ele aqui está dizendo, então vamos aqui. Ó, veja só, o que é? Isso aqui que o profeta William Branham está falando para mim e para você. Aqui, ó. Eu não vou nem ler, eu vou aqui em Mateus 16. Aqui pode explicar tranquilamente isso. Aqui, ó. Versículo 15. Aparições de Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Ele disse o seguinte, ó. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, olha aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, como injeção, como essas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vendo? Então aqui ele está falando o quê? E qualquer homem que crê em Deus e toma em sua palavra, eu acabei de ler, se você crê na palavra de Deus e toma ela como direção, não importa qual seja a situação, tá vendo? Não importa qual seja a situação, Deus irá realizar outro paradoxo na sua família.